Ah, Violet. Ah, puta que pariu, né? Agora você vai querer seguir regras? Sinceramente. É isso. É muito difícil ter ânimo, ter personalidade quando você já acorda com 18% de bateria corporal. Violet. Que mulher fodida. Puta que pariu. Que livro bom. Oi, gente. Meu nome é Karina. Esse é o Bocarina. E hoje a gente vai fazer mais um vlog. Deixei alguns takes aí da minha manhã. Como falei com vocês no último vlog, período de quaresma, então tô acordando de manhãzinha pra rezar o rosário. Hoje fui acompanhada pelo Oliver. Isso nunca acontece, ele geralmente talvez acorda de madrugada pra fazer xixi e volta a dormir. Hoje ele resolveu ficar ali me acompanhando. Tomei meu cafezinho da manhã, tomei minha creatina, tomei meu pré-treino, BT Nitrato. Percebi que na última corrida que eu fiz, eu acho que eu até comentei com vocês no último vlog, que eu não me senti muito bem na corrida e tal. E aí eu já tava pensando, pô, talvez esse pré-treino nem funcione direito. Aí eu percebi que eu usei meia dose. Era pra usar 2 scoops, eu usei 1. Mas enfim, hoje então eu fiz treininho de tiro. É o meu treino mais odiado da minha semana. Mas eu tô sentindo que o pré-treino tá ajudando, porque eu sempre quebrava nesses treinos. Sempre quebro. Se eu preciso fazer 5 tiros, eu faço 3, no quarto faço mais ou menos. Se eu preciso fazer 6, eu faço 4, vai indo assim. Às vezes descanso mais do que tá na planilha, então falar pra descansar 2 minutos, eu descanso 3, paro, treino um pouco, sabe? Sempre foi muito dificultoso pra mim fazer treino de tiro. Nos últimos 2 treinos que eu fiz, que eu usei o pré-treino, eu terminei. Às vezes eu tinha que diminuir a velocidade pra conseguir terminar, porque é tipo, corra 300, 400 metros, né? E aí, às vezes, eu tava faltando, sei lá, 120 metros e eu já não tava aguentando, então eu diminuí a velocidade. Mas consigo terminar agora todos os tiros, então é um bom sinal. Enfim, voltei pra casa, já tô aqui no trabalho e a gente vai falar das leituras, né? No último vlog, então, eu tinha acabado de terminar o Iron Flame, tentando aí ler 1 hora por dia. E aí eu comentei que amanhã provavelmente já começa o próximo livro, que seria segunda. Mas hoje é terça, porque minha amiga não tinha terminado ainda o Iron Flame, então a gente optou por começar hoje e comecei a ler Onyx Storm. Li só o prólogo até agora, ainda não continuei, vou ler mais hoje ainda. Tô bem animada, com muita expectativa para esse livro. Enfim. Não tenho muito ainda o que falar dessa história, mas animada. Li só o prólogo, estou assim com perguntas explodindo na minha mente sobre a Andarna e os poderes dela e como assim, esse tipo novo de dragão e etc. Vamos lá. Ainda não retomei também nada do Mago Frugal. Não continuei, preciso. Vou tentar pegar um pouco dele hoje também. Eu estou em 46 páginas. Eu tô usando esse marcador lindo que meu marido me deu. Olha que lindo. Enfim. E por fim, gente, hoje eu recebi um e-mail com uma promoção da Audible. Tipo promoção de Kindle Unlimited, que é 3 meses por tantos reais. Recebi uma dessa da Audible. E eu não ouço tantos audiobooks assim, eu já tive uma época que eu ouvi bem mais, hoje não é muito a minha vibe. E eu até tenho um aplicativo assim de bibliotecas dos Estados Unidos que você pode emprestar audiobooks, e foi assim que eu ouvi a maioria dos audiobooks que eu ouvi. Testei por 3 meses, eu acho, a Audible assim que ela chegou no Brasil, e não curti muito, não tinha muitos livros ali que me interessaram e tal. Era mais assim,
diferente do aplicativo de biblioteca, que a maioria dos livros que eu procurava tinha lá, eu só tinha que esperar, na Audible a maioria dos livros que eu procurava não tinha. E eles avisam lá, tipo, às vezes o livro tem, mas é por compra, só que a gente não deixa você comprar. Eu não entendo muito bem o que isso quer dizer, tipo, pô, então não põe no aplicativo. Mas enfim, resolvi testar, pagando 10 reais por 3 meses, e achei alguns livros muito legais, incluindo o Onyx Storm, viu, gente? Tinha lá disponível na assinatura Onyx Storm. Então até já separei lá pra mim. E fiquei pensando, e se eu começasse um audiobook pra ouvir enquanto eu corro? Porque eu ouço música pra tentar me distrair, mas às vezes não rola, né? Eu fico tipo, putz, será que tá acabando isso aqui? Aí hoje eu resolvi começar, então, algum livro. Tinha vários lá que eu achei legais, muitas fantasias que eu fiquei bem surpresa de terem lá, tipo Quicksilver, que é um livro que tá na minha lista e é recente, tá lá disponível. Coloquei tudo ali na minha lista, mas comecei Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. É um livro que eu tenho aqui já faz um tempo, já li Rochinol, da autora, e gostei, é um livro de Segunda Guerra. Já esse aqui é um livro depois da Grande Guerra, quando tem a Grande Depressão, se eu não me engano. Isso, a Grande Depressão. Então, é sobre isso esse livro. Espero, né, as expectativas para ele são que vai ser um livro triste, um livro pesado, como outro livro que eu li da autora, mas escutei enquanto eu corria e achei a experiência bem legal, me distraiu bem, consegui ainda assim prestar bastante atenção. O audiobook tá em português, então isso também facilita, porque geralmente quando eu escuto um audiobook em inglês, ainda mais quando faz tanto tempo assim que eu escutei algum, eu demoro um tempo pra me situar, sabe? Eu perco alguns detalhes, eu perco o foco até eu me situar na história. O livro estando em português, né, o audiobook estando narrado em português, foi mais fácil de eu focar e entender as coisas mesmo enquanto eu tava focando em outros detalhes, como o meu pace, a quilometragem que eu tava fazendo, quanto tempo faltava para aquele tiro, coisas do tipo. Ainda assim eu consegui prestar bastante atenção nesse livro e eu gostei bastante desse início, viu? Eu consegui ouvir 3 capítulos, 36 páginas, tô aqui no capítulo 4. E aí eu vou deixar esse livro muito provavelmente só para ouvir quando eu correr. E aí, sei lá, se tiver algum momento aí do dia que eu falo, nossa, mas deixa eu terminar esse capítulo ou algo do tipo, aí eu pego aqui em livro físico, porque eu já tinha esse livro aí há bastante tempo mesmo. Mas por hora vai ser um livro que eu vou deixar pra audiobook, pra quando eu estiver no carro, semana que vem vou trabalhar presencial, já posso ir ouvindo esse livro. E é isso, gente. Então, vloguinho dessa semana começado. Essas são as 3 leituras que eu estou em andamento. Tô muito feliz que tô conseguindo ler. Ai, gente, é quarta-feira, ontem foi correria, eu li 4 capítulos de Onyx Storm, mais o prólogo, né, e acabei parando, e tá muito bom e muito triste. Não quero dar spoilers, mas acontece uma coisa com o Xaden no final do último livro, né, do Iron Flame, que foi, assim, um cliffhanger do caramba pra esse livro, que a gente fica tipo, como assim? Várias especulações. Inclusive eu me lembro até que a gente tinha acabado de ler esse livro, eu e essa minha amiga que tá lendo comigo agora, antes da gente ir pro show do Rebelde. Aí eu lembro que na fila a gente tava fazendo várias teorias do que ia acontecer nesse livro, sabe? Principalmente sobre o segundo signet da Violet, o que isso ia implicar. É uma coisa que, pra quem já leu, né? O signet é aquele poder de quando o cavaleiro, não sei como tá traduzido, mas o Rider, né, o montador de dragões, ele desenvolve um poder de acordo com as características dele e do dragão. E algumas pessoas têm 2 signets, então a gente já sabe, né, depois de Iron Flame, que a Violet tem um signet dela ali, bem esclarecido, bem visual. E a gente sabe que tem 2 possibilidades de o montador ter 2 signets. Se ele tem 2 dragões, como é o caso da Violet, então a gente tá esperando ainda ver qual vai ser o signet dela por conta da Andarna, ou se aquele dragão, ele já se associou, por exemplo, com outra pessoa da sua família em linha direta, e isso pode desenvolver um signet ou deixar a pessoa doida. Então tem essas possibilidades. E aí a gente ficou muito assim, teorizando sobre o que vai ser, porque dizem, né, nos livros a gente descobre que o signet, ele vem da característica da pessoa, porque geralmente vem de uma necessidade que ela tem, uma coisa que ela é e uma coisa que ela precisa, sabe? Então a gente sabe, por exemplo, que o Xaden tem sombras porque ele precisa ser discreto, ele precisa se esconder para poder passar pelas pessoas e etc, por conta de quem ele é e tal. Então, qual vai ser o segundo signet da Violet? Qual é a necessidade dela, sabe? Então,
tá muito interessante. E aí, por conta dessa coisa que aconteceu com o Zayden no final do livro, esse livro aqui, quando ele aparece, ele tá muito pra baixo. Tá muito triste, ele tá muito desolado. E aí a gente fica desolado junto. Porque, tipo, o que tá acontecendo? E eu ainda tô bem no comecinho, eu acho que são, eu não sei quantos por cento, deixa eu até dar uma olhada. 9% o capítulo 5. Vou ler hoje. A gente não estabeleceu capítulos nessa leitura conjunta, só vamos lendo aí por dia e a gente vai discutindo. Então ontem eu li 4 e parei porque eu queria tentar ler outra coisa, só que aí eu acabei fazendo hora extra, então tive que ficar depois do trabalho. Eu fui pra academia ainda, fazer musculação, né, fiz o meu treino, e aí voltei pra casa e tive que voltar ao trabalho. E eu saí do trabalho, já era tipo 9 e pouco, eu tava morrendo de sono, então não rolou ler mais nada, só fui dormir. E é isso, acordei hoje e vou retomar as leituras. E ontem eu falei que eu queria retomar Mago Frugal, não retomei, mas retomei hoje. Então, tá aqui, Manual do Mago Frugal. Tá uma leitura interessante ainda, tô bem no comecinho, então não tem nem muito o que falar. E nem ainda tô, tipo, nossa, viciada nesse livro. Eu tô em 66 páginas. E é isso, ainda não tenho muito o que falar, tá tudo muito esquisito ainda, não dá pra entender muitas coisas, tem muitas palavras diferentes, termos inventados aqui nesse livro que eu tô um pouco perdida. Eu fui até olhar se tinha, talvez, um glossário aqui no fim, e não tem. Então, é isso que temos. Eu tô aqui ainda trajada, tô de pijama, dias que eu não tenho academia de manhã, que eu falo pra vocês, né, faço rosário e tal, e não tenho nenhuma atividade, eu acabo botando pijama de novo, ou só ficando com pijama, enfim, porque eu me sinto mais confortável. Mas é isso. Hoje à tarde eu tenho dermatologista, então também vou aproveitar para ler um pouquinho. Fiz isso ontem na consulta também, da endócrino. E tô só esperando reunião, então enquanto eu espero reunião, porque eu tô com a minha task pronta aqui, esperando uma reunião pra mostrar, eu vou ler um pouquinho. Mano, que? Ele vai ser um professor. Ah, Violet. Ah, puta que pariu, né? Agora você vai querer seguir regras? Sinceramente. Caraca. Que sabor. Dá vontade de ficar lendo aqui 300 horas. Meu Deus. Só tô em 23%. Uma coisa, gente, da Rebecca Yarros, não só dela, acho que de vários autores, né? Que, tipo, todo capítulo termina com uma frase de impacto. Todo maldito capítulo termina assim. Aí eu sempre fico, tipo, ao mesmo tempo que eu fico um pouco, sabe? Ah, já deu? Tipo assim, nem tudo precisa ser impactante. Você não precisa terminar todos os capítulos com um mini cliffhanger. Ao mesmo tempo que eu penso isso, a tática funciona, porque eu sempre termino todo o capítulo imediatamente precisando ler o próximo e sendo obrigada a parar porque eu tenho que trabalhar. É isso. Oi, gente. Acabei de almoçar, tô dando um tempinho aqui, um descansinho. Mas vim atualizar um pouquinho das leituras, porque ontem eu não voltei, porque eu realmente fiquei com enxaqueca o dia inteiro, tomei remédio, fui na dermatologista também, que eu tinha consulta, e acabei até cancelando a minha musculação, né, que eu tinha tarde. Ontem eu ia malhar e aí não fui, porque minha cabeça tava muito ruim, não ia fazer bem nenhum, né, então ontem eu cancelei e não li mais nada. Eu chego até o capítulo 11, não, acho que eu li o capítulo 11 e parei no 12 de Onyx Storm. Então, tá assim, uma delícia, gente, um sabor esse livro, tá muito gostoso de ler mesmo. Eu fico com muita ansiedade, querendo saber o que vai acontecer, querendo que as coisas andem logo, então eu tenho que me policiar um pouquinho com isso, porque eu não quero também julgar o ritmo do livro baseado nessa minha ansiedade de que as coisas aconteçam. De manhã eu li mais, e agora eu tô no capítulo 15, são 25% aqui do livro, então eu li o 12, 13, 14 e 15. Cada capítulo tá tendo aí em média de 10 a 15 minutos, cada capítulo. Não sei quantas páginas isso equivale, porque eu não tô com o livro físico. Mas tá, assim, muito, muito gostoso. Até gravei uma reação aí pra vocês. Eu acho que foi do capítulo 14 ou 13. Que, assim, não sei, um fanservice talvez, mas a situação que foi colocada ali, eu fiquei tipo...
achei fantástico. E aí logo depois essa situação ocasionou um monte de merda acontecendo no livro, aí eu já não fiquei tão feliz. Mas enfim, também peguei e li um pouquinho aqui do Mago Frugal. Eu estou agora em 33 páginas e a gente descobriu já um pouquinho mais do personagem principal aqui. Será que eu já posso falar o nome dele? Não sei. Que aqui no começo ele nem nome tem, né? Mas o nosso carinha principal aqui, a gente descobre algumas coisas sobre ele, como o nome dele mesmo. Nem isso a gente sabia. E sobre o que ele era, né? O que ele é, não sei, antes de chegar nesse mundo aqui, nessa Inglaterra medieval, aparentemente, que ele pagou pra ir. Agora eu tô em dúvida se ele realmente pagou pra estar lá, ou se ele de alguma forma se colocou lá dentro porque ele tá investigando. Essas são as minhas suspeitas com esse livro, porque a princípio a gente vê esse manual e entende que ele pagou para estar nessa Inglaterra, que seria como um mundo paralelo ali, uma dimensão paralela que ele é dele, né? Ele pagou por ela, vamos dizer assim, para viver essa experiência e ser meio que o dono daquele negócio ali. Só que aí aqui, quando a gente descobre a profissão dele, aparentemente, porque ainda não tá muito claro, aí eu fiquei em dúvida. E ele encontrou outras pessoas também nesse mundo que ele conhece de fora e que apresentam um perigo aí pra vida dele. E aí agora eu fiquei em dúvida se ele realmente pagou por essa experiência e entrou lá como dono dessa dimensão, ou se ele entrou na dimensão de outra pessoa, indo atrás dessa pessoa. E ele ainda não sacou, porque ele não tem todas as memórias. Tô em dúvida sobre isso. Enfim. E aí, gente, eu pensei, vou ler mais um capítulo de Quatro Ventos. Eu fiquei pensando, né, em deixar ele só pra audiobook, mas sei lá, me deu vontade de pegar ele só pra dar uma olhadinha. E eu li mais uns 2 ou 3 capítulos aqui também. E, meu, que história legal também, que história gostosa. Só tô lendo o livro da hora. Tem 57 páginas e agora eu tô com vontade de ler um pouco mais desse mesmo. Eu dei uma pausinha aqui no Onyx Storm pra minha amiga chegar onde eu tô, porque ela tava alguns capítulos antes pra gente discutindo. E não sei se eu vou parar a leitura de Onyx Storm hoje, mas pelo menos dei uma pausa. E agora eu vou ficar nesse aqui, que vai falar, gente, eu nem sei se eu comentei, mas acho que não. Ele vai falar sobre Grande Depressão nos Estados Unidos, do ponto de vista de uma mulher que é a Elsa Wolcott. O nome dela, na verdade, é Elsinore, alguma coisa assim. E ela é uma menina que, quando criança, ela teve uma doença aí que deixou ela muito debilitada e muito fraca. E os pais dela sempre viram, depois disso, ela ainda como uma menina muito fraca, mesmo que ela nunca mais tenha tido nada. Também veem ela como uma mulher feia, porque ela é muito mais magra que o resto da família. Ela é muito mais alta que o resto da família, pálida. E ela já tem 26 anos, eu acho. Que nessa época, tipo assim, não tem mais perspectiva, né? Não tem mais como se casar, como fazer nada. E mesmo assim ela vive ali naquela casa meio que trancada, meio que ignorada pelo resto da família. As duas irmãs dela são muito bonitas, já são casadas. E ela se vê num lugar, assim, deslocado do restante do grupo dessa família. Tem até algumas cenas em que eles estão, tipo, depois do jantar, conversando ao redor da lareira e ela fica no quarto sozinha lendo, não se vê. Welcome, como é? Bem-vinda ali naquele núcleo, né? E aí ela fala também sobre o quanto ela gosta de ler e imagina a vida dela diferente através dos livros. O primeiro livro que ela cita aqui é Tempo de Inocência, se eu não me engano. Não li esse livro, mas já marquei aqui. É tipo assim, uma indicação da primeira página. A Época da Inocência. E ela tem 25 anos, já tá aqui tudo na primeira página. E ela, inspirada por esses livros, principalmente por Na Época da Inocência, ela resolve tomar um pouco as rédeas da vida dela. Então, assim, as atitudes que ela toma de tentar tomar rédea, primeiro é tentar ir pra faculdade, uma faculdade pra ela se tornar professora, o que o pai já veta, fala que não, que isso não é honroso pra família e que ela vai ficar ali mesmo, porque não tem expectativa pra ela de se casar, de fazer qualquer coisa. Então essa meio que ele já vetou. Aí ela tá indo pra biblioteca pegar alguns livros e ela vê um tecido de seda vermelho e ela resolve fazer um vestido pra ela mesma, o que é escandaloso aparentemente, porque ela não é casada, enfim. Tanto que o próprio vendedor, quando vê ela comprando, já meio que fala com ela como se ela estivesse comprando pras irmãs. E ela faz esse vestido acima do joelho, assim, e os pais, obviamente, ficam escandalizados. Ela também corta o cabelo dela é comprido, eles cortam, ela corta.
E isso deixa eles totalmente escandalizados. E ela fala que ela quer ir ouvir música na cidade à noite, num show que vai ter, sei lá. E eles falam, obviamente, que não. E ela vai mesmo assim, tipo, contraria a vontade deles. E lá ela conhece um cara que é o Rafe. E ele demonstra um interesse nela, algo que nunca ninguém na vida fez. Então, obviamente, ela se atrai por aquilo e meio que fica à mercê dele, né? Das vontades dele ali com ela. E esse é o ponto de partida dessa história. Não sei se posso contar mais, porque tá muito no começo e, enfim. Na verdade aqui fala na sinopse, né? Que ela conhece o Rafe e decide mudar o rumo de sua vida com sua reputação arruinada, ou seja, a gente sabe o que aconteceu entre eles, ela acaba tendo que se unir a um homem que mal conhece. Então é nessa parte da história que eu tô. Porque eles se envolveram romanticamente, vamos dizer assim, mesmo ela sendo uma mulher solteira, desonrada nesse sentido, até o fato de que ele tem 18 anos e ela tem 25. Então ela já é até mais velha que ele. E é isso, então eu tô nessa parte em que ela, desonrada, tem que se casar com esse cara que ela não conhece direito, é deserdada pela família e se une a esse cara que, por sinal, é desonrada pela família, não só por ter feito esse ato fora de um casamento, como por ter feito com um homem italiano, que eles veem como algo inferior. Então, basicamente, ela é expulsa de casa e colocada na porta dessa família italiana, do Rafe e dos pais, dizendo, olha, agora vocês se viram com ela. E é a partir daqui que eu tô vendo. E o que eu sei é que depois desse começo, né, dessa parte que se passa em 1921, começa a história aqui. Então eu sei que depois de um tempo aqui dessa história, a gente vai ver sobre a Grande Depressão, as secas. E nisso ela vai ter que decidir se ela se mantém ali no lugar onde ela tá agora, né, na fazenda dos italianos, do Rafe e dos pais. É o que tá falando aqui atrás. Ou se ela deixa tudo que ela ama e aprendeu a amar, no caso, para trás e parte para o oeste, rumo ao desconhecido, em busca de uma vida melhor. Então, estou bem, assim, fiquei bem intrigada com a história. Eu comecei a ouvir o audiobook só porque sim, porque estava lá disponível, mas agora eu tô bem intrigada e vou continuar lendo ele agora. Não... É muito difícil ter ânimo, ter personalidade, quando você já acorda com 18% de bateria corporal. Eu tinha até um pouquinho mais que eu mostrei pra vocês, mas já baixou pra 18. Provavelmente pelo meu estresse aqui de tentar pensar em tudo que eu tenho pra fazer no dia com isso de bateria corporal. Hoje eu tenho corrida de manhã e pilates à noite e ainda tenho fisioterapia na hora do almoço, que é o horário que eu consigo encaixar a sessão. Enfim, é isso, gente. Vou misturar aqui o betanitrato, já ir tomando pra tentar ir correr lá pra umas 6 horas já. Ver se eu consigo tirar um cochilo aí em algum momento do dia. Geralmente eu tiraria no almoço, mas eu tenho fisioterapia. Não sei como vai ser hoje. Gente, 5h24, sextou oficialmente. Eu falei pra vocês que eu ia fazer fisioterapia hoje. E liberação. E cara, ela fez aquela fisioterapia hoje com o choque, sabe? Primeiro de sensibilidade, depois não lembro qual era o outro. Mas ela fez no quadríceps, joelho e canela, primeiro, 20 minutos intensos, que parecia que eu tava, sei lá, fazendo 50 agachamentos seguidos, de tão tensa que minha perna tava, assim, cansada mesmo, sabe? E enquanto isso ela foi fazendo a liberação aqui nas minhas costas, no ombro e no pescoço, porque eu já tava assim, muito tensa e tava já me dando enxaqueca de novo. E eu comecei a passar com essa fisioterapeuta por conta da enxaqueca, porque ela vai na mesma academia que eu, e aí eu encontrei ela lá um dia, e eu tava com a cara meio abatida, ela perguntou o que era, e eu falei que eu tava com enxaqueca. E ela falou, posso fazer um negócio aqui? E daí ela fez uma mini liberação e minha enxaqueca passou na hora. Daí eu falei, mulher, você nunca mais vai sair da minha vida. E comecei a fazer com ela, né? Primeiro só liberação e depois a gente colocou a fisioterapia porque precisei, né? Porque o ortopedista indicou e faz corrida, musculação, enfim. Eu sei que ela colocou esse choquinho na parte da frente, depois ela colocou na parte posterior aqui, né? Na parte traseira da coxa e na panturrilha. E, cara, assim que ela ligou o aparelho, ela fez que nem ela fez na frente. Falou, vou colocar, você me fala quando tiver muito forte.
ela começou a aumentar e de repente eu falei, para. E aí ela já tinha desligado o aparelho e eu ainda tava, ai, tá doendo, para. E ela, tipo, eu já parei. Eu falei, então é cãibra. E, tipo, pegou uma cãibra muito forte na minha panturrilha, muito forte. E eu não conseguia mexer a minha perna. Porque eu já tinha feito na frente, meu músculo tava cansado, não tava conseguindo fazer os movimentos direito. E aí acabou ficando em cãibra por muito tempo. E ela, quando finalmente passou a cãibra, ela foi fazer o choque na outra perna, falou, vamos começar na outra então. E deu cãibra também. Aí ela falou, tá, então a gente vai ter que fazer muito levinho, porque sua perna tá bem inflamada e tal. E eu já tava sentindo, eu falei pra ela que meu posterior de coxa tava dolorido, que dependendo do modo como eu sentava, ele até irradiava umas dores assim na minha perna. Mas enfim, tudo isso pra dizer que só na perna esquerda a cãibra foi tão forte que eu não tô conseguindo esticar minha perna direito nem pisar no chão direito. Então eu acabei cancelando meu pilates de hoje. Eu ainda ia, eu pensei, vou no pilates porque vai me ajudar com isso. Mas aí eu pensei que eu não vou conseguir passar nem do alongamento de tão dolorido que tá. Então eu resolvi ficar em casa e vou aproveitar o meu sextou, lavei o cabelo, ignorem minha toalha toda manchada de tinta, ó. Pinto meu cabelo em casa, então ignorem. Mas vou aproveitar aqui o meu sextou, tô com a minha garrafinha d'água e vou finalmente ler, gente. Eu trouxe todos os meus livros aqui pro sofá, mas eu acho que eu vou focar um pouquinho em Onyx Storm. Minha amiga me alcançou, então a gente tá discutindo sobre. Vou focar um pouquinho aqui e depois vou tentar ler pelo menos 2 capítulos desse aqui, porque eu ainda não li nada dele hoje. Hoje foi um dia que eu não li tanto. Eu li aquilo que eu comentei de manhã de Quatro Ventos, e por sinal eu tô muito afim de só continuar nesse livro, que ele tá muito bom. E li mais 2 capítulos, eu acho, de Onyx Storm, então não tem nem o que falar mais pra vocês. Por enquanto, essa aqui tá sendo a leitura que eu menos tô curtindo. Eu tô gostando, mas não é o livro, assim, desses 3 que eu falo, nossa, preciso pegar esse livro. Agora, esses 2 aqui estão bem, assim, pau a pau, porque eu não esperava estar tão interessada nesse aqui enquanto eu estou. Tô gostando bastante. Bom dia, gente! Então, já preparei meu cafezinho. Tô aqui agora no meu canto oficial de tomar café. Domingo. Ontem eu acabei não filmando nada. Mas foi um dia, assim, muito tranquilo. Basicamente, fiquei em casa e li o dia inteiro. O tempo que eu não tava lendo, a gente assistiu Grey's Anatomy e fizemos as marmitas da semana. E foi só, foi um dia, tipo, muito tranquilo, eu gostei muito. Eu tava precisando, assim, realmente relaxar e foi o que eu fiz. Fui dormir bem cedo, tomei a melatonina, porque ontem também, apesar de ter sido assim, foi um dia bem tranquilo, de sexta pra sábado eu não dormi muito bem. E ontem teve rosário ainda, né? Então eu acordei cedo, acordei 3h30. E aí eu dormi um total de 4 horas, de sexta pra sábado. Mesmo assim, eu fiquei acordada o dia inteiro e só fui dormir um pouco mais cedo. Fui dormir, acho que, não sei se 7h30, 8 horas já tava na cama. E aí dormi 7 horas e pouco aí, que nem vocês viram, que é o meu normal, tá? Então, tá safe. Agora são 5h45, eu vou tomar meu cafezinho. Hoje não quis fazer nada muito assim de café da manhã, porque é dia de corrida. E eu tô sentindo que com o pré-treino e o café da manhã, eu tô ficando muito cheia. Então hoje eu vou testar trocar meu café da manhã. E se também sentir que eu tô cheia, eu vou tentar não tomar café da manhã e só tomar o pré-treino. E ver se... Porque ele tem carboidrato, né? Então ele já dá aquela energia. Vamos ver se funciona. Mas por hoje, vamos nisso aqui. E, gente, esse super coffee aqui de paçoca, eu tô viciada. Ele é muito bom. Veio com a caneca. Muito bom. Já tomei a creatina e separei o pré-treino aqui. Vocês viram, gente? Que linda a minha coqueteleira. Olha que coisinha mais fofa. Ela vem com um negocinho aqui se você quiser levar, né? Veio com 3 potinhos também, se você quiser levar. Eu comprei assim,
porque eu vou presencial semana que vem e tal. Comprei isso pra levar qualquer suplemento que eu precise e uma nova lancheira. Se vocês repararem bem, é o mesmo modelo daquele vídeo do meu marido vai trabalhar presencial. Eu achei um modelo muito bom, assim, ele mostrando as coisas que cabiam. E aí resolvi comprar uma. Comprei na Shopee, foi tipo R$40, achei bem barata, ela é muito espaçosa mesmo. E tava precisando, porque a minha marmita ela era pequena, não cabia tudo que eu precisava levar da minha alimentação, sabe? Eu tinha que ficar enfiando coisa lá ou deixando coisa pra trás, tipo, ai, não vai caber, deixa pra lá. Aí comprei. E de leituras, gente, eu li bastante de Onyx Storm ontem. Cada capítulo que eu termino, eu paro e fico, tipo, muito bom. Tá realmente bem divertido. Eu tô gostando muito mais da Violet nesse livro. Ela não tá enchendo tanto saco, sabe? Com segredos e não sei o que. Ai, tem que me contar tudo. Então ela tá muito melhor nesse sentido. Ela tá muito poderosa. Por um lado, uma coisa que pode ser um defeito ou uma qualidade do livro é que a Rebecca Yarros não tá mostrando ela o tempo todo treinando essa evolução. Só fala que ela tá treinando. Mas, como a gente já viu todos os treinamentos que ela faz no último livro, né, em Iron Flame, pra mim é uma qualidade. Não ter que ficar olhando ela treinar todos os dias e cada pequena evolução que ela tá fazendo. A gente só vê que ela tá fazendo evoluções. Então ela parece muito mais no controle e poderosa aqui. E as pessoas percebem isso. Isso é o melhor, sabe? Tipo, as pessoas em volta, assim, os alunos, as pessoas que estão contra eles por eles serem traidores, percebem que ela é muito poderosa. Então isso é muito bom. Um problema é que o Xaden nesse livro ele tá muito mais side character no sentido de poder por conta das coisas que aconteceram, né? Por conta desse grande fator que aconteceu no final de Iron Flame, aqui ele tem que ficar muito mais contido. E eu fico tipo, ao mesmo tempo que eu quero nossas saudades do Xaden poderoso que resolvia tudo em 2 segundos, eu não quero que ele seja o Xaden poderoso que resolve tudo em 2 segundos, porque senão vai dar muita merda, entendeu? Então, sentimentos conflitantes, mas eu tô amando o livro. Por exemplo, entre esse e Iron Flame, eu já tô me divertindo muito mais com esse, em questão dos acontecimentos. Então, grandes chances, tô em 54%, falta muita coisa, mas grandes chances desse aqui ser um 5 estrelas favorito, sabe? Tipo assim, se equiparar ao primeiro livro. E eu acho que isso muito se dá ao fato de que a Rebecca Yarros teve tempo pra escrever e tiveram tempo pra editar esse livro, porque eu acho que o maior problema do segundo livro foi a falta de edição. O fato de que entre o primeiro e o segundo livro, a autora teve um tempo muito curto para escrever, editar, lançar, tudo rápido, por conta dos grandes sucessos estrondoso que foi o primeiro livro. E isso prejudicou muito o segundo, que ficou repetitivo, que ficou com um ritmo horrível. Então, dava pra perceber, né? E nesse aqui não, esse aqui já tem aquele gostinho do primeiro livro de novo, das coisas se encaminhando lentamente para o que precisa ser, de uma forma que não é arrastada, repetitiva, sabe? Que parece que não sabe pra onde tá indo. Então tá muito bom. Tenho missa agora às 7. Então, vou tomar pra treino, ficar esperando um tempinho e pra missa, eu volto da missa umas 8 e pouco, a gente já vai correr. Vamos num parque, meu marido fica ali com o Oliver no dog park que tem. Eu faço meu treino, a gente volta pra casa e depois a gente vai fazer um treininho com ele. Eu já comentei também que ele tá fazendo adestramento e a gente tem que deixar ele sozinho alguns tempos. Alguns tempos normal, tipo 15, 30 minutos sozinho, sem nada. Mas ele tá tomando um remedinho pra ansiedade e tá tomando um remedinho pra treinos longos, pra começar a se acostumar a ficar muito tempo. E aí hoje é um desses treinos com o remédio. Então a gente dá o remédio, espera agir e depois sai. E aí a gente acha, vou dar uma voltinha no shopping. Faz tempo que eu não passo em livraria porque eu não estava lendo, então eu quero lá dar uma olhada. Violet. Que mulher fodida. Puta que pariu. Que livro bom. Bom, gente, tomei banho e aí fiquei lendo ali não sei quanto tempo, mas definitivamente um bom tempo. Eu tava em 54, falei pra vocês. Agora eu tô em 61%. Não sei quantas páginas exatamente. Que livro bom. É o que eu consigo dizer. Outra coisa, gente, esse óculos aqui, todos os meus óculos, né, de grau são bem antigos. Eu tenho alguns modelos aqui, mas esse aqui agora, com esse tom de cabelo que eu tô, achei que combinou muito, ó. Ele tá, tipo, muito parecido, né? Enfim. Cara,
A Violet, ela tá muito, muito badass nesse livro. Dá pra ver que ela tá bem mais no controle dos poderes dela. A gente tem, pelo menos aí nesse meio do livro, né? Entre provavelmente uns 30 até agora 60% do livro, em que eles não estão nesse contexto de escola. Porque mesmo no segundo livro, quando a gente tem algumas questões ali de rebelião acontecendo, de guerra rolando, eles ainda têm o contexto de escola, o contexto de aula, de desafios, de provas que a gente está acostumado ali desde o primeiro livro. Mas nesse segundo, acontecem algumas coisas e eles meio que têm um grupo seleto, tem que sair ali numa quest, que é até apelidado de Quest Spot. E, claro, pra quem não quer saber nada do terceiro livro, nem pula aí uns trechos. Mas a gente acompanha eles, então, fora desse contexto de escola, de Basgia, de ordens e etc. E também acompanha fora de Navarre, enfim. Fora disso, né, a gente começa a ver o que mais tem por aí. E aí, assim, eu tava, né, nesse contexto de primeiro e segundo livro, ainda, tipo assim, sem ter muita certeza de pra onde os livros iriam, porque essa série tá planejada aí pra ter uns 5 livros, né? E eu tava meio pensando ali pra onde isso ia, mas agora que deu essa expandida de mundo nesse terceiro livro, eu só consigo pensar, caraca, talvez mais de 5 livros seriam legais, porque tem muita coisa pra explorar, sabe? Pensando nisso, nas coisas que a gente tá vendo, tem muita coisa pra explorar. E tá muito divertido. É que assim, eu esqueço mesmo de me gravar lendo, mas as minhas reações estão sendo assim, chacoalhar os pés, dar pequenos gritos e tipo, simplesmente largar o livro e falar: puta que pariu, Violet Sorrengail. Que mulher, nesse livro ela evoluiu assim muito, porque no segundo ela tava muito chata, no primeiro era Xaden melhor que tudo, maior que todos, super poderoso, e a gente acompanhando ali, ela conseguindo os poderes. No segundo livro, a Violet tava chata, ela tem ali um poder, mas ela não tem muito controle desse poder, então a gente ainda depende né, muito da dependência de Xaden resolver as coisas. Agora, nesse terceiro livro, ela realmente tomou as rédeas da situação, evoluiu muito, 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 e eu tô completamente em choque que esse livro tá muito bom. Ainda mantenho minha opinião de que até agora, 5 estrelas. Que livro. 12h18, a gente vai esperar até mais ou menos 1h30 e deixar o Oliver aqui, daí a gente vai dar uma voltinha no shopping pra fazer o treinamento dele, porque eu queria dar uma olhada nos livros também, e é isso. Tô muito animada. R$63 também tá caro. Nem sabia que tinha o segundo. Tão caro. Mas é lindo, hein? Também quero muito ler esse.
Bom, gente, vim finalizar esse vídeo. Vocês viram então que a gente foi ali no shopping, dei uma olhada em vários livros. Eu tô com vontade de comprar vários já, o que é um bom sinal, significa que eu voltei à minha era leitora, porque eu tô consumindo bastante conteúdo literário e tô interessada em pegar novos livros, fazer novas leituras, livros que não necessariamente estavam na minha lista, sabe? Tô pegando dicas e tendo vontade de ler livros diferentes. Então, isso é um bom sinal. Então, pra fazer o balanço aqui, né? Eu passei um pouco da metade de Onyx Storm, tô aí em mais ou menos 60%, né? 66% de Onyx Storm, então quero terminar aí durante essa semana. Quatro Ventos, tô ouvindo no Kindle, tô em 23%, ouvindo no Kindle, tô ouvindo pela Audible, tô em 23%, e também tô mais ou menos em 23, 24% de Mago Frugal, então vou continuar aí com essas leituras, provavelmente não vão ser finalizadas ainda dentro do mês de março, né, então vão ficar aí pra abril, mas vou continuar gravando esse vlog, mostrando pra vocês, pelo menos até terminar, gente, Onyx Storm. Então me desculpem por não ser a blogueira que lê livros hiper mega rápido e consegue falar pra vocês sobre eles no mesmo vlog. Provavelmente se eu lesse só esse, daria certo. Mas como eu tô fazendo 3 leituras ao mesmo tempo, aí não funciona. Mas vou terminar definitivamente no próximo vlog, porque eu quero acabar logo esse livro, e aí a gente conversa mais sobre ele. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Também mudei um pouquinho o estilo de vídeo mesmo, e mais assim, a apresentação, finalização do vlog, os títulos, peguei algumas dicas que pessoas deixaram nos comentários, então se vocês têm dicas, tal, sugestões, eu aceito. E é isso, a gente se vê no próximo vlog. Tchau, tchau!